E nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia agora. Terceira de João, por favor. Venha comigo para lá. Terceira de João. Lá no finalzinho da Bíblia. Penúltimo livro da Bíblia. Depois vem Judas, depois Apocalipse. Não é? À medida que você achar e estiver seguro, eu vou pedir para você se colocar em pé aí onde você está, por favor. Nós vamos ler essa porção da palavra do Senhor juntos. É uma carta de João. Você sabe, João escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João e escreveu Apocalipse. Não é? E quero chamar você para nós lermos o livro inteiro agora. Não é? Eu vou fazer a leitura aqui dos números dos versículos ímpares e vocês leem em voz alta os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, ao querido Gaio, a quem eu amo na verdade. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade e me falaram de como você continua andando firme na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos tem recebido. Amado, não imite o que é mal, mas imite aquilo que é bom. Aquele que faz o bem procede de Deus, ou é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Amém. Podemos orar mais uma vez? Senhor Deus, aqui diante da Tua palavra, ilumina a nossa mente, fala conosco. Nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor enviou algo para o nosso coração. Nós nos abrimos para o Senhor. Ministra a cada um de nós aqui, que o Teu Espírito Santo possa traduzir a necessidade da Tua igreja nessa manhã,
a palavra que o Senhor enviou para cada um de nós nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar aí. Muito obrigado. Que bom estar aqui nessa manhã com você, nessa hora, não é, de culto a Deus. Eu valorizo muito esse momento, assim, acho ele muito importante para nós todos, na hora que a gente se reúne. Aliás, queria fazer uma menção, porque nós tínhamos desafiado a igreja a estarmos reunidos aqui no culto da ceia, e estávamos em grande número mesmo aqui na semana passada. Então já marcamos a próxima ceia, na verdade, primeiro domingo, você não vai faltar, você vai dar um jeito de estar aqui, a menos que você esteja trabalhando, numa viagem, alguma coisa assim já programada. Dia da ceia é o dia que você não falta o culto, você vem para a gente estar junto, vem para a gente cultuar o Senhor e essas coisas todas. E muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar servindo esta igreja, convivendo com os irmãos ao longo desse tempo. Fico feliz, inclusive de ver você aqui nessa manhã. João já está velho, já está lá no fim da vida, possivelmente já viveu aí muitas das suas torturas, das quais foi vítima, seu físico possivelmente já estivesse debilitado, mas é interessante olhar João, não é? É interessante olhar a carta e perceber que a luta do crente, a luta do apóstolo, a luta do líder, a luta do homem e da mulher de Deus não termina com o passar do tempo. O tempo que você tem da igreja, as cicatrizes que você tem em nome do Senhor, as coisas boas que você já fez para Deus, as experiências todas que você já teve, não livram você de continuar tendo que perseverar, continuar tendo que enfrentar determinadas coisas, humilhações e resistências. O fato de você andar com Deus há muito tempo e ter um currículo grande de serviço não faz com que as pessoas olhem você muitas vezes com o valor que você deveria ter. A carta de João fala um pouquinho sobre isso. Além disso, ela vai falar desse cidadão chamado Gaio, não é? Que João escreve para ele por receber cartas, aliás, testemunhos. As pessoas falam bem de Gaio. Não é? João conhecia Gaio, João sabia quem ele era. Mas agora ele ouve algumas coisas da igreja, dizendo que Gaio era um bom hospitaleiro. O coração de Gaio era um coração aberto para as pessoas. Então abria conta corrente, abria casa, abria agenda, era fácil, não é, para ele. E aí então escreve para Gaio, menciona Diótrefes, fala um pouquinho sobre Demétrio, e daí ele vai encerrar a sua carta. Simples, não é? Mas há algumas coisas que eu quero observar com você aqui nessa manhã, e creio do meu coração que Deus está falando conosco aqui já desde o início desse culto, vai continuar ministrando a nós aqui nessa hora. Você acredita nisso também? Ótimo. O presbítero, é assim que ele começa, não é? O termo presbítero, ele vai falar um pouquinho daquele que é mais maduro. Por um lado, se a gente observar a questão cronológica, ele é o mais velho, não é? Ou está entre os velhos. Por causa dessas características de fim de vida, experiência e destaque na igreja como apóstolo, possivelmente o último apóstolo vivo, não é? Quando João usa a ideia de presbítero, ele está falando disso, o velho, não é? O mais velho, o já avançado em idade. Não é? Ele parece que ressalta essa questão cronológica, o velho. Mas a palavra presbítero significa também não somente o ancião, o mais antigo, mas também aquele que desempenha uma função de liderança na igreja. Quando você observa Atos, quando você observa Pedro, a palavra presbítero, em alguns momentos, ela é usada como sinônimo de bispo, como sinônimo de pastor, é alguém que está cuidando dos demais. O interessante é que João, ele não precisa, aqui nesse caso, apresentar mais nenhuma de suas credenciais. Aliás, em nenhum momento João faz isso. Em nenhuma das suas cartas ele vai falar de si. Ele começa já no texto, ele vai correndo atrás, vai soltando as informações. Talvez pela sua própria característica, talvez pela característica das pessoas que iam receber suas cartas. Então ele agora começa falando com Gaio, dizendo o seguinte: o presbítero. Não é? E é interessante o texto. Ele começa dizendo o seguinte: Gaio, a quem eu amo. Como é que ele termina aí? Como é que diz a sua Bíblia? Mantenha ela aberta e vai me ajudando. A quem eu amo.
de verdade. Não é? Ou a quem eu amo na verdade. Não é? Ou a quem eu amo em verdade. Interessante essa postura de João. Não é? Poder dizer isso. Poder falar isso. Deixa eu pensar uma coisa com os irmãos aqui. Eu acho que é muito feliz o crente que pode dizer isso. Amo em verdade. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde às vezes como igreja a gente é indiferente de verdade. A gente é distante de verdade. A gente quer diminuir de verdade. A gente não está nem aí de verdade. Talvez a verdade no meio da igreja é essa. Nosso coração está amargurado de verdade. Nosso coração está fechado de verdade. Nós criamos bloqueios e muros de verdade. Não é? Uns com os outros. E às vezes nós não vamos entendendo como o Senhor valoriza outro tipo de comportamento. E aí eu olho para um homem que não tem necessidade de provar nada para ninguém. Um homem que do alto da sua grandeza apostólica, um homem que viu Jesus, um homem que tocou em Jesus, um homem que andou com Jesus, um homem que conheceu Jesus, um homem que olhou para Jesus e falou, se o senhor quiser, a gente ora para tacar fogo nessa cidade aqui. Jesus falou para ele, meu amigo, você não sabe de nada. Nós não estamos aqui para tacar fogo nos outros. Certo? Aquelas coisas todas que João foi passando ao lado de Jesus, homem torturado por causa de Jesus, homem que viu Jesus face a face, não só agora como alguém que o discipulou por 3 anos, mas ressuscitado, viu em glória. Esse homem não tem que provar nada para ninguém. E daí ele olha para um tal de Gaio, que não fala-se mais nada dele, a não ser que ele era um bom hóspede, aliás, um bom hospedeiro das pessoas, alguém que cuidava das pessoas. E João, da sua altura, olha para esse homem e diz o quê? Amo na verdade. Amo de verdade. Eu fico imaginando que é um grande desafio para nós como igreja podermos dizer esse tipo de coisa. Não é? Aliás, é o que o Senhor espera de nós. Através de João mesmo, o Espírito Santo de Deus vai dizer para nós em João capítulo 4, versículos 20 e 21, na primeira de João, né? Não no Evangelho, mas na primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte, se alguém diz que ama a Deus e não cuida dos irmãos, nunca viu Deus. Certo? Pode dizer qualquer outra coisa, mas não vai dizer que é crente, não vai dizer que anda com Deus, não vai dizer que ama o Senhor. Não pode dizer, esse é um teste da salvação. Você quer saber se é salvo, você quer saber se a vida está certa? Não é o que você acha, é o que Deus diz. Certo? A garantia para você dizer que está andando bem com Deus não é o que você pensa, é o que Deus diz. E aí o Senhor vai estabelecendo critérios e marcas e placas de sinalização e aviso para nós todos. E uma delas é essa, não é? E dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E eu fico imaginando essa questão de João poder dizer, e você vai observar isso em outros momentos, ele dizendo, amo de verdade. Não é? Às vezes a gente está tão centrado em nós, a gente quer ser amado de verdade. E não há mal nenhum nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhe bem para mim aqui, por favor, tem uma palavra de Deus para você, olhe bem para mim aqui, por favor, olhe aqui bem para mim, para você. O que liberta a sua vida é o que você está disposto a fazer em nome de Deus, em obediência a Ele, mais do que aquilo que você quer receber dEle ou dos outros. O que amadurece a gente, o que dá consistência a gente, o que dá firmeza a gente, não é a quantidade de palavras que a gente faz, de conhecimento que a gente tem, de gritos que a gente dá, ou de postura, não, o que dá autoridade para nós é o quanto da palavra de Deus que a gente conhece e aplica na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Quem está entendendo aí, diga, eu estou entendendo. É isso. Então eu vejo um homem nessa magnitude dizendo, amo de verdade. Amo de verdade. Olhe para mim, por favor. Você ama de verdade? O coração está inclinado. Você hoje, que nessa manhã, poderia levantar a cabeça e dizer, amo de verdade o irmão Beltrano, o irmão Ciclano, amo esta igreja de verdade, amo as crianças dessa igreja de verdade, amo de verdade, estou me envolvendo com os irmãos de verdade. Ou você está aqui só para consumir, ou você está vindo aqui só para passar o seu tempo, você não está nem aí com o que está acontecendo, nem com as dores das pessoas. Aliás, você não quer nem se envolver com nada. Não é? Você põe o seu relógio para despertar de verdade, nem que seja só porque o pastor pede. Ou você não está nem aí com o negócio. Não é? Deixa eu desligar ele aqui, que senão ele desperta de novo.
Então, essas questões todas. E eu fico imaginando isso, no nosso coração, essa questão toda. Não é? Quero dizer uma coisa para os irmãos, que eu quero dizer uma coisa, queria que você acreditasse, mas eu amo essa igreja de verdade. Amo de verdade. Você está dizendo amém por quê? Porque você ama ou porque você está gostando de ouvir isso? Não é? E eu fico com dó de vocês. Certo? Porque a única coisa que eu posso dar para vocês é isso que eu estou dando aqui esse tempo todo. Fico pensando na minha consciência que ser colocado como pastor da igreja é uma responsabilidade tão grande que a gente não é colocado acima da igreja, a gente é colocado no meio da igreja para baixo. Não é? Para servir a igreja, para cuidar da igreja. E aí, por isso que eu fico com pena de vocês, por causa dessa limitação toda que vocês já viram. Não é? E aí, no meio disso tudo, eu fico pensando como é que a gente auxilia, como é que serve, como é que faz. Como é que a gente envolve outros, porque o serviço é tão grande, a igreja é tão grande, como é que a gente aplica os recursos? Como que a gente identifica aqueles que Deus colocou aqui como bênção? Como? Não é? Por isso, irmãos, por amar esta igreja, a obra do Senhor aqui nesse lugar, é que eu insisto tanto com você, para você não faltar culto. Insisto tanto com você, para você ler Bíblia todo dia, orar todo dia, não é? Jejuar, ter tempo com Deus, meditar, sabe? Porque eu creio, irmãos, que se você fizer isso, você vai melhorar, sua família vai melhorar, se você se abrir mais para Deus no dia a dia, não é só domingo no culto. Mas se puder dizer quantas vezes você passou essa semana com Jesus e como foi bom para vocês, eu queria saber disso. Porque, irmãos, eu tenho dito aqui com você, e essa é uma maneira de eu amar você. Eu tenho dito aqui para você, que se você chegar aqui mais cheio de Deus num culto como esse culto muda completamente. Se a gente chegar aqui menos para receber, e mais cheio de Deus, de experiência de Deus, de presença de Deus, de cicatriz de Deus, da glória de Deus, muda tudo aqui dentro, ao invés da gente chegar aqui para receber mais uma bênção, mais uma oração, mais uma coisa. Nada contra vir aqui para receber alguma coisa, nada contra. Mas a gente vem aqui mais nutrido, sabe? Mais abastecido. É por isso que a gente insiste, porque a gente quer ver o bem. Você está entendendo o que eu estou falando? O bem. Você não imagina, mas eu oro para Deus te perturbar. Oro. Senhor, perturba essa igreja. Eu não oro para Ele te fazer mal, eu oro para Ele te perturbar. Dá uns pesadelos no ser de vez em quando, de madrugada. Certo? Aí o que o Senhor vai fazer para tirar o seu sossego, aí é com Ele na interpretação dele. Mas eu oro, sabe por quê, irmão? Porque senão a gente fica vivendo uma vida sossegada. E são as perturbações de Deus que fazem a gente crescer. Faz a gente amadurecer. E deixa eu superar esse ponto aqui, porque eu olho para João e fico pensando, puxa vida, eu preciso poder dizer isso de verdade. Tem mais alguém aqui que gostaria de poder dizer isso de verdade? Amo de verdade. Tem mais alguém aqui que levantaria a mão? Você quer ficar do mesmo jeito? Direito seu. Mas me parece que pela palavra do Senhor é esse tipo de comportamento que o Senhor espera de nós. Olhe para mim, por favor, deixa eu ensinar você mais um pouquinho. A gente não lê Bíblia, irmãos, para ter informação. A gente lê Bíblia para se comparar. Certo? Comparar. Como é que eu estou aqui? Nesse aspecto. E é assim que eu medito na palavra de Deus. Aí eu olho uma outra coisa. Olha o versículo 2. Você viu o versículo 2? Ele ama quem? O tal do Gaio. Aquele irmão precioso lá. Possivelmente de uma outra geração. Possivelmente sem as mesmas experiências. Possivelmente sem as mesmas marcas. Possivelmente sem a mesma magnitude, mesma grandeza de fé. E ele consegue olhar para o outro e amar o outro e dizer o seguinte: eu oro para que você tenha boa saúde. Eu oro para que você prospere. Você leu o texto aí? Oro para que você prospere, a sua alma vai bem, seu espírito vai bem, mas eu quero que você goze de boa saúde física, eu quero que você prospere, eu quero que você experimente coisas boas. Que entre nós aqui, irmão, você olha para esse povo aqui, num culto, e fica pensando, como que eu quero que as crianças dessa igreja experimentem coisa boa? Os adolescentes, os jovens, os mais velhos, até o pastor eu quero que ele experimente coisa boa. Ou a gente fica vindo aqui, mas indiferente. Não é? Olha o texto.
E aí o Espírito Santo põe um texto desse aqui para nós, para a gente entender alguma coisa sobre vida cristã. Não é? E aí eu sei, e você sabe, e eu imagino que a gente entende isso claramente. João sabia que ele era cidadão dos céus. João sabia que nessa terra eles eram o quê? Peregrinos, forasteiros. João sabia que o melhor de Deus estava para vir lá na frente, e não era só para cá, não. A fé nossa não está presa ao dia a dia, a fé nossa tem a ver com toda a eternidade, e nós seríamos muito infelizes se a gente esperasse as coisas boas de Deus só aqui. É isso que a palavra nos ensina. Mas olhe para João. João está olhando o irmão ali, e ele está querendo o que acerca do irmão? Vê se a pessoa do seu lado aí concorda com a sua ideia. O que João está querendo acerca do irmão? Conversa aí rapidinho, pode fazer. Chegaram num acordo? João queria o bem. Olhe para mim aqui, irmãs. Vida de igreja, né? A gente quer bem. A gente quer bem. Para o Gaio, para os outros tudo. A gente quer bem. E eu fico pensando nisso, no meu coração, no seu coração. Como é que está o nosso coração acerca disso? Eu acho que é uma coisa boa da gente ter. Porque às vezes a gente está nutrindo, e repito, inveja. Não é? Às vezes a gente está nutrindo incompreensão. Olhe bem para mim aqui, acho que a palavra mais dura que eu vou dizer nesse sentido é isso, indiferença. Durante um período aí se cantou muito uma canção na nossa nação que a beleza da poesia dizia: tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. E aí a gente vai vivendo os crentes, né? Nem aí. E aí eu estou olhando o irmão que do alto da sua grandeza dizia o seguinte: ô Gaia, vou falar uma coisa para você, cara, eu quero que você prospere. E quero que você tenha saúde. E eu tanto quero que oro para isso. Hein? Eu acho que é uma coisa boa da gente incluir na nossa oração. Irmão, se a gente quer aprender a orar, a gente tem que olhar a Bíblia. E às vezes a nossa oração é assim: meu filho, meu neto, minha casa, meu dinheiro, meu salário, minha empresa, meu. Aí, irmãos, a gente fica achando que Deus não... E aí eu estou vendo o João, não é? Parece que mais do que uma formalidade, ele tem um desejo genuíno. Ele fala assim: eu quero que você tenha paz. Eu quero que você vá bem em tudo. Eu quero que você prospere. Esses dias eu achei tão lindo uma coisa, irmãos, eu vou confessar aqui para vocês. Eu estava no supermercado brigando com meu filho, não é brigando, mas eu estava assim, resistindo ele num aspecto da vida. Encontrei um pastor amigo meu, ele olhou para o meu filho é desse tamanho, né? Eu chamo ele de baixinho, mas ele está desse maior que eu. Mas eu não admito isso ainda, você entendeu? Aqui entre nós. E ele, esse pastor, olhou para o meu filho e falou o seguinte: você joga basquete? Meu filho falou: jogo. E você quer ser um jogador de basquete? E meu filho falou: quero. E eu pensei assim: não. E o pastor olhou para o meu filho e falou assim: que Deus faça os seus sonhos prosperar. Olha, que coisa. Que Deus faça os sonhos dele, os sonhos teus aí que são dele, prosperar. Se for de Deus, irmãos, que você encontre as melhores coisas de Deus para a sua vida, para os seus filhos, para o seu casamento. E você não diz nem amém, né? Você deve estar ruim. Que seja bom. Não é? Que nessa terra, gosto do salmista, Salmo 27, 13, pereceria, sem dúvida, se não cresce que verei a bondade do Senhor na terra. De onde? Dos viventes. Coisas boas. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí, que coisas boas de Deus te atingem. Coisas boas de Deus te atinjam. E que você não fale isso só agora, você fale isso antes do culto, no fim do culto, você fale durante a semana, lá na sua célula, coisas boas de Deus te atinjam. Outra coisa, olhe bem para mim aqui, que o conhecimento de Deus te atinja, que a santidade de Deus te atinja. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a santidade de Deus te atingir, a glória de Deus ser descortinada diante de nós. Pensa numa coisa boa, irmãos, que enche a gente de vida, de vitalidade, de coragem no dia a dia, que Deus encha você da glória dele. Eu oro constantemente por você, para que Deus te promova, sabe? Essa é a minha oração. Que seja assim,
Que Deus se incomode você para o teu crescimento espiritual. E que esta igreja, que eu e você, a gente olhe uns para os outros com um brilho nos olhos, para dizer o seguinte: desejo que você vá bem em tudo. Tem uma outra coisa na carta que eu acho interessante. Ela está lá no versículo 3. João está falando do Gaio. Ele diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. E como é que termina aí na sua versão, por favor? E fiquei feliz de saber que você caminha na verdade. Continua caminhando na verdade. Irmãos, olhe bem para mim, por favor. Verdade não é o que você pensa, porque a verdade que você pensa pode não ser verdade. Nós vivemos numa época de relativismo, onde as pessoas querem saber da sua verdade, e elas dizem o seguinte: olha, a sua verdade, essa não é a minha, sua verdade, essa é a minha verdade. Então não é verdade. A verdade que a Bíblia propõe para nós é um absoluto. Certo? É um absoluto. E é tão absoluto que a verdade bíblica é uma pessoa. Ela converge numa pessoa. Jesus diz de si mesmo: eu sou a verdade. E daí ele faz uma outra assertiva para os sábios, grandes, pequenos, incultos, ricos, poderosos dessa terra. Ele diz o seguinte: a minha palavra é a verdade. Qualquer coisa que tangencia isso, irmãos, não é verdade. Qualquer coisa que visa frustrar isso ou resistir essas duas assertivas que eu acabei de fazer aqui em nome do Senhor, ou na fala dele, não é verdade. Então o Senhor diz de si mesmo: eu sou a verdade. Então, meu nascimento virginal é verdade. Minha vida sem pecado é a verdade. Ter sido tentado em tudo e não pecar é a verdade. Levar os pecados de todos os homens, mulheres, é a verdade. Ressuscitar o terceiro dia é a verdade. Estar sentado à direita de Deus é a verdade. Reinar absolutamente até que os meus inimigos se prostrem um a um debaixo dos meus pés é a verdade. Voltar para buscar a minha igreja, para reinar com ela eternamente é a minha verdade, porque emana de mim e é a minha palavra que não vai passar. Vai se cumprir. É a verdade. Não é? E daí essa verdade se desdobra. Não é? Vida santa, então, é proposta de verdade de Deus para nós. Amar uns aos outros é proposta de verdade de Deus para nós. Perdoar, servir, orar, aí etc e tal. Não é? E aí é interessante que do ponto de vista da sua maturidade espiritual, João olha para Gaio, ouve informações sobre ele e fica feliz. Ele diz: eu fico feliz de saber que os meus filhos andam em verdade. Andam na verdade. Parece que ao viver na verdade, ao andar na verdade, ou em verdade, não é? Gaio vive sujeito a Jesus Cristo. Não consigo imaginar alguém que possa dizer de si mesmo que anda na verdade, que não esteja andando em Jesus Cristo. É o óbvio, ululante. Não é? Anda em Jesus Cristo. Está sujeito a Jesus Cristo. Está rendido a Jesus Cristo. Está comprometido com Jesus Cristo. Deixa eu observar duas coisas sobre esse negócio de andar na verdade ou em verdade. Primeiro, a questão posicional, está na verdade. Segundo, o andar, ele vai falar de progredir, de avançar. Não é? Está caminhando naquilo ali. Não é? E eu vejo, então, imaginando aqui essa questão de João falando com Gaio, né? Fico feliz que os meus discípulos, os meus filhos estão andando na verdade. Então, estão andando e progredindo e caminhando no dia a dia, agarrado com Jesus, com a sua palavra. Não é? Nessa época aqui, as cartas paulinas já avançavam pelo mundo, os evangelhos já estavam andando pelo mundo, possivelmente as igrejas já liam as cartas entre si, alguma outra coisa já ia chegando, escrito sobre Jesus para eles, e eu fico imaginando Gaio bebendo, comendo da verdade de Deus, querendo andar com o Senhor, querendo crescer com o Senhor, querendo progredir com o Senhor. Gaio está andando na verdade, Gaio está andando em santidade, Gaio está aplicando as coisas que está ouvindo, está amadurecendo, não é? E não tem jeito, irmãos. Olha para mim aqui, por favor. Não tem jeito. Tem jeito de a gente dizer que é salvo, tem jeito de dizer que vai morar no céu, tem jeito de dizer que anda com o Senhor, sem andar na verdade.
Esse é o crivo da palavra de Deus. Qual verdade? A verdade absoluta, não é? Que emana do Filho de Deus e da palavra de Deus. É o crivo para nós. Nós olhamos para aquilo ali, nós nos voltamos para aquilo ali e queremos observar essas questões. Andar na verdade tem a ver com arrependimento de pecado. Andar na verdade tem a ver com mudança de vida, com mudança de mente. Andar na verdade tem a ver com transformação pela ação do Espírito Santo. Olhe para mim, irmãos. Se psicólogo resolvesse o nosso problema, se aconselhamento pastoral resolvesse o nosso problema, se livro de autoajuda resolvesse o nosso problema, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário e enviado o seu Espírito para transformar a nossa vida. A vida muda, irmãos, quando eu e você olhamos para a palavra de Deus e falamos, eu estou andando aqui e entendo que é aquilo ali, eu preciso ir para lá, e agora eu me inclino diante do Senhor, traga minhas vontades para Ele, e aí o poder do Espírito Santo se manifesta e vai me conduzindo para lá. Tem jeito, irmãos, do homem ficar livre da pornografia, a mulher ficar livre da pornografia, os pensamentos de adultério, de mentira, de engano na nossa mente, se nós não olharmos para Jesus com esperança, desejarmos que Ele nos transforme e experimentarmos o poder libertador que só o Espírito de Deus promove. Andar na verdade, irmãos, tem a ver com ação, com experiência do poder de Deus na nossa vida. A gente vai resistindo ao pecado, a gente vai fugindo do pecado, a gente vai se distanciando dele. Agora, libertar a gente do poder do pecado é só o Espírito de Deus que faz. E aí a gente deseja isso, então, ué? A gente quer esse tipo de coisa na nossa vida. Nós não queremos ser perdoado pelo pecado mais. A gente quer ser liberto do pecado. Entende a diferença? Uma coisa é a gente ficar com aquele pecado pedindo perdão ao Senhor, e não é errado. Enquanto não está livre, continue pedindo perdão, se levantando, se fortalecendo, fugindo, resistindo, mas almejando o dia em que aquele laço se quebra completamente e a gente vive vida livre, poderosa, transformada. Essa é a dependência nossa. Andar na luz é andar em perseverança. No meio das minhas imperfeições, no meio do combate, no meio da incompreensão, caindo e levantando, eu persevero, porque Jesus é a verdade, e eu quero seguir Jesus, não vou para outro canto. Tem certeza de que você está andando com Jesus? Tem certeza que está andando na verdade? Hoje aqui nessa manhã. Não estou perguntando se você é perfeito, eu estou perguntando se você tem certeza que Jesus é o Senhor da sua vida, que você quer servi-lo, que você quer amá-lo, que você está vinculado com Ele. Andar na verdade. Gaião, bom hospitaleiro, versículos de 5 a 8, e aí eu vou só rapidamente observar isso. Ele recebia na sua casa irmãos em trânsito ou em fuga, certo? Cuidava deles, amparava eles. Naquela época, algumas hospedarias, ou não tinha muitas hospedarias nas cidades, ou algumas delas eram de má fama, ou não tinha vaga. Ou algumas eram obrigadas a entregar aos cristãos. Então os crentes tinham que abrir a casa para que outros entrassem lá. E deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim aqui, você só abre a sua casa se seu coração estiver aberto. Quando seu coração não abrir, você fica vivendo essa vida de indiferença e de distanciamento das pessoas, das dores delas, das dificuldades delas. Sua conta corrente não abre, seu e-mail não abre, seu joelho não dobra. Não adianta. O coração precisa abrir. O coração precisa entender. Não é essa questão dos relacionamentos no meio da igreja, na vida do meio da igreja. E aí assim vai. Aí chega agora uma questão que é interessante, dos versículos de 9 a 10, ele apresenta um tal de Diótrefes. Consegue dizer o nome? E eu quero observar duas coisas acerca do tal do Diótrefes. Primeiro, eu vou focar no Diótrefes. Vou olhar para ele um pouquinho. Certo? 9 e 10. Vai apresentar um homem que quer ter a primazia. Diga comigo, quer ter a primazia. Tem coisa pior do que alguém que queira, em determinadas circunstâncias, assumir algo que não é para ele. É o que o Diótrefes está fazendo. Certo? É interessante o tal do Diótrefes. João é o apóstolo. Possivelmente, aquela igreja lá estava sob a responsabilidade de João. Possivelmente, Diótrefes foi erigido para receber uma autoridade delegada de João ou de alguns dos seus
líderes responsáveis. E o que o abençoado do Diótrefes está fazendo? Versículo 9 aí que você leu. Ele está nem lendo na igreja a carta de João. Pensa num homem esquisito. Olha que arrogância. Olha que postura. Não é? Diótrefes, na sua imaturidade, ele não entende a questão espiritual. Ele está achando que as coisas são só o que se vê e o que se faz, e poder é algo que você tem, conquista, impõe. Deus não existe, Deus não trata, Deus não vai pôr a mão, Deus não vai julgar, Deus não vai reagir, Deus não vai fazer nada. Às vezes, essa é uma postura que a gente adota, né? Não? Olhe para mim aqui, por favor. Fiz umas perguntas para mim acerca do texto. É assim que a gente medita. A gente não vê o texto lá, a gente faz umas perguntas. E eu perguntei assim, será que eu não estou querendo assumir mais do que me é permitido? Não tem nada pior na vida do que a gente não entender os limites que Deus estabeleceu para nós. Casamento, namoro, finanças. Certo? O Diótrefes aqui está cruzando uma linha. Certo? Fico perguntando aqui para mim e para você, será que eu não estou querendo assumir o controle daquilo que não foi me dado o direito de controlar? Eu fico olhando aqui para o texto e pensando, será que eu não estou querendo ser dono de coisa que não me pertence? Aplica isso em qualquer área da sua vida. Olhe para mim aqui, ó. Aplica em qualquer área da sua vida. Porque o espírito do Diótrefes, irmão, está solto por aí. E de repente a mentalidade dele é a sua. É a minha. Certo? O Espírito Santo não colocou esse texto aqui para a gente pensar mal do Diótrefes. Ele colocou esse texto aqui para a gente se avaliar. Não é? E aí eu fico olhando aqui. Será que a gente não está se vendo maior do que a gente realmente é? Porque, sinceramente, eu acho que João é maior do que Diótrefes. Mas ele não achava. No momento de não lucidez, ele não reconhece a autoridade. Ele não entende a autoridade. Entende isso? Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Ótimo. Que Diótrefes não está entendendo a autoridade. Ele está olhando vida como coisa carnal, como uma coisa daqui. Ele não entende realidade espiritual. Não entende postura espiritual. Ele é um obreiro que não sabe o que é ser obreiro. Igual às vezes a gente é pai e não sabe o que é pai, que é ser pai, é filho e não sabe o que é ser filho. É funcionário na empresa, é dono e não sabe o que é, qual é o nosso papel. A gente está olhando o Diótrefes assim, cruzando aqui as linhas dele todinho. E aí eu fico olhando aqui, né? Ao invés dele pôr luz em João, ele quer tirar a luz de João. Uma outra coisa, na arrogância dele, versículo 10, na arrogância de Diótrefes, ele ofende João, ele fala mal de João. Versículo 10. Não é? Na arrogância dele, ele não faz o que deveria ser feito. Você viu o que João diz dele? Diz o seguinte, além dele não fazer o que deveria ser feito, ele ainda impedia os outros ainda de fazer o que deveria ser feito, o que era bom fazer, o que era importante fazer. Está acompanhando aí, versículo 10? E aí ele na sua postura arrogante, ele alijava os outros, ele não agregava, ele agia desse jeito aí que o texto está dizendo para nós. Acho interessante. E aí eu fico pensando em mim. O texto foi colocado aqui para me instruir, para eu me olhar, e eu fico pensando na minha fala sobre os irmãos, minha postura sobre os irmãos. Se eu sou um daqueles que entende o que é feito, dito para fazer, e eu vou fazer, ao invés de não fazer e dificultar que os outros façam. Impedir os outros de fazerem. Diminuir o vigor dos outros ao fazerem aquilo que precisa ser feito. Se eu não sou impedimento, se eu não sou obstáculo, se eu não sou o que desagrega. Hein, irmãos? Não é? Bem, vamos deixar o Diótrefes um tantinho e eu vou olhar para o João. Agora eu vou botar um foco no João. Você viu o João? O João é fantástico. Você prestou atenção? Talvez faz tempo que você não lê terceira de João. Leia algumas vezes durante a semana. O João é fantástico. Apesar do Diótrefes, o João continua crente. Hein? Não é qualquer Diótrefes que vai me tirar da minha postura.
Não é o discurso de Diótrefes. Não é a ação do Diótrefes. Não é um Diótrefesinho desse que quer apagar minha luz, que vai ficar me tirando do negócio. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que essa luta passa, eu sei que essa dificuldade aqui é daqui, eu sei que isso aqui é um teste para mim. Diótrefes não é o meu adversário. O meu adversário é Satanás. Isso aqui é um teste para ver onde é que está o meu coração, para ver onde está a minha postura, para ver quais são os meus valores. Hein, irmãos? Eu fico olhando João e vendo assim. João continua escrevendo à igreja. João continua entendendo que é o responsável. O Diótrefes, olhe para mim, por favor. O Diótrefes ao seu redor pode não saber quem é. Agora você precisa saber quem você é. Mas João sabia da responsabilidade dele. Às vezes seu filho pode não saber quem você é, mas você precisa saber que o pai ali é quem? É eu sei, não é ele. Aplica isso, irmão, na vida. E aqui a gente está olhando o João. Continua sendo um bom exemplo. Continua sendo esperança para os outros. O Diótrefes pode desagregar, mas o Gai, deixa eu te apresentar o Demétrio. Certo? Que é logo abaixo, ele vai falar do Demétrio. É essa questão. Não é? Esse é um desafio para nós. João continua, ao invés de ficar só se entristecendo por causa da postura do Diótrefes, João continua olhando e vendo que em Gaio ele tem motivo para se alegrar, nos demais que andam na verdade ele tem motivo para se alegrar. João continua vivendo a vida. Ô irmãos, os Diótrefes vão cruzar o seu caminho e o meu caminho constantemente. Observe o teste que Deus está te fazendo através dessas pessoas. E olhe bem para mim aqui, ó. Vamos deixar de ser muito parecido com Diótrefes e cuidar nisso, e ser cada vez mais parecido com João. Aliás, o texto logo em seguida, versículo 11, João vai dizer isso aí. Podemos ler o versículo 11 juntos? Para você me ajudar aí? 1, 2, 3 e já. Pronto, claro como luz solar. Não precisa nem falar nada. A não ser observar que é mais fácil e mais humano, mais carnal, mais natureza caída, eu e você observarmos os maus exemplos. Inclusive dizer assim, ó, eu sou assim porque o meu pai era assim, a minha mãe. Eu tive maus exemplos, viu? É por isso que eu sou assim. Irmãos, o texto bíblico aqui, esse e outros, vão colocar a responsabilidade de seguir ou não os maus exemplos e nos tornarmos o que somos. Em quem? É em você. É em mim. O texto bíblico diz o seguinte, não o quê? Não imite o mau exemplo. Pronto. Por quê? Porque mau exemplo a gente vai ter de monte. Às vezes o pai, apesar de ser uma pessoa boa, deu alguns maus exemplos. É ou não é? Às vezes nós somos mau exemplo. Aliás, todo mundo é exemplo. Nem que seja negativo. Não é isso? Todo mundo é exemplo. Então, e a gente, sem querer, a gente dá um mau exemplo. E aí a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que a gente tem que observar e não imitar o mal. E ela vai dizer uma coisa importantíssima sobre essa questão do mal. O mal vai ser julgado por Deus. Deus vai julgar o mal. Quero avançar com os irmãos aqui, partindo para o final dessa meditação nossa. Versículo 12, João apresenta Demétrio. Possivelmente não era alguém que Gaio conhecia, então João dá um bom testemunho de Demétrio. Demétrio possivelmente era o portador da carta, não é aquele que chega com essa missiva de João para Gaio. João dá um bom testemunho dele. Viu aí? Versículo 11, aliás, versículo 12, não é? Demétrio, João dá um bom testemunho dele. Ó, todo mundo fala bem de Demétrio, tá? E outra coisa, a verdade, não é? A verdade, que é um crivo paralelo, também dá testemunho a favor dele. E eu também dou um bom testemunho de Demétrio, e o meu testemunho é verdadeiro. Pode ficar tranquilo, recebe Demétrio, é alguém nosso. Últimos versículos do texto, você observou? Quero observar com você aqui. Versículos 13 e 14. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena. Numa outra versão, vai dizer o seguinte, ainda tenho muito que falar, temos muito que conversar,
Mas não desejo fazer isso com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E aí, então, a gente conversa, em algumas versões mais antigas, vai dizer assim, boca a boca, né? Uma maneira antiga de falar, mas face a face. A gente conversa, então, pessoalmente. Versículos 15. Paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Não se esqueça de ninguém, é a ideia de João. Acho interessante o texto. Estava meditando no texto esses dias. A carta toda. Depois você pode ler, fazer suas próprias observações. Estou partilhando com você uma meditação rápida aqui. Você viu João? Ele diz o seguinte, olha, tem mais coisa para a gente conversar. Mas eu não vou ficar teclando para você não, entendeu? Vamos, só para... Eu não vou ficar só curtindo o negócio seu no Instagram, não. Nossa amizade não vai ser de Facebook. Certo? Até porque os textos são pequenininhos, né? Não dá para ficar a gente... Exceto alguns que mandam áudio para nós de 7 minutos. Não ouço, não tem jeito. Quebra os áudios em 1 minuto. A gente ouve. Mas aí, você viu o texto do João? Vamos gastar um tempo junto. Essa carta aqui já é o suficiente, mas o que eu quero é a gente ter tempo junto. Vamos nos encontrar, vamos nos reunir, vamos conversar face a face. Percebe, João? O apóstolo, na sua grandeza, na sua beleza, na sua coisa, nós vamos conversar face a face, vamos ter proximidade, vamos ao vivo, vamos ter tempo, vamos nos reunir no fim do culto, antes do culto, depois do culto, na célula, em casa, na hora de um café, vamos reunir as famílias. Ou eu vou viajar daqui para aí, ou você vem daí para cá, ou a gente se encontra no meio do caminho, vamos reunir o povo. Você viu como é que termina? Ele diz o seguinte, os amigos daqui saúdam você. Aí ele fala o seguinte, eu tenho um monte de amigo aí. Qual que é a orientação de João para eles? Para Gaio? Cumprimente todos, não se esqueça de nenhum. Um por um, cumprimente todo mundo. E aí, fiquei pensando nesse texto esses dias. Fiquei pensando. E aí penso na gente como igreja. A gente vem para o culto, para as coisas, mas como é que estão os laços de fraternidade, né, de amizade? Ou você vem aqui igual missa, né, igual aqueles que a gente vinha, entrava depois que começa e sai antes que termina, e a gente vai vivendo a vida de indiferença, a gente só quer com um pirizinho na mão, o meu parte, não estou nem aí com os outros, se é que tem outro. Olhe para o texto. E eu estou vendo o João dizendo assim, não tem só carta. Não é? A gente vai gastar mais tempo. A gente vai se envolver um pouco mais. Você viu? Eu olho para essa carta aqui, eu vejo um bom roteiro de amizade. Consegue ver? Não é? Aliás, não é só isso, né? Mas ela tem várias coisas, como a gente observou. Mas você viu o roteiro de amizade? Ela tem o seguinte, estímulo. Diga comigo, estímulo. Estímulo. Você viu? A carta tem elogio. Pode dizer comigo, elogio. Elogio. Você viu a carta da relação de amizade ali, que depois a gente vai conversar mais? Ela tem conselhos, orientações, direções. Você viu a carta? Ela tem manifestação de bons desejos. Roteiro bom para a amizade. Bons desejos. Desejo que você vá bem, desejo que você prospere, desejo que você tenha paz. Você viu o roteiro da carta da amizade? Abertura de coração. O tal do Diótrefes está me dando trabalho, hein? Então ele tem com quem conversar, está na amizade dele ali. Você viu a base do relacionamento de amizade? Você viu a base? É Jesus. É a verdade de Jesus. Eles têm coisa sobre Deus para falar, têm serviço de Deus para partilhar. Fico olhando esse texto. E fico pensando aqui nessa manhã se a gente tem alguma coisa para aprender com isso aqui tudo. Olhe para essa porção da verdade de Deus. E fico imaginando hoje aqui, para mim e para você, o desafio, irmãos, da gente andar na verdade. Olho para esse texto aqui e fico pensando no desafio que a gente tem de poder cuidar do amor entre os irmãos, o cuidado uns com os outros. O desafio que a gente tem de uma vida menos indiferente.
Olhe para esse texto aqui e veja o desafio da gente viver comunidade cristã e fé e postura diante de Deus, tendo cuidado para não seguir maus exemplos e andar na verdade atrás de Jesus. É o desafio dessa carta aqui para nós. Cuidado com a nossa postura em relação aos outros e cuidado com a nossa postura apesar dos outros. Olhe para esse texto aqui e veja a preocupação de João escrevendo para a igreja, para o amigo dele, pensando nos relacionamentos, nas amizades, porque é o que a palavra de Deus diz para nós, que a gente trata bem o amigo, e na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da tribulação, nasce um irmão, nasce alguém querido. Amém. Vou chamar você para você, assentado mesmo aí um pouquinho, pensar à luz do que você ouviu, as coisas, talvez terminar a sua anotação aí daquilo que você vai partilhar na célula, e nós vamos encerrar esse tempo assim. Vou fazer uma oração aqui, e depois que você tiver feito a sua reflexão, assentado aí, você pode levantar, mas pare um pouquinho, não sai levantando sem pensar um pouco daquilo que Deus falou com você, aquilo que você precisa levar daqui para fora, aquilo que a gente precisa aplicar, aquilo que a gente precisa rever. Depois que você fizer uma observação sua, na sua vida, aí você levante aí para nós orarmos, encerrarmos esse tempo juntos aqui. Assim que você tiver feito a sua reflexão pessoal, sua oração pessoal, terminou, pode se levantar aí para nós orarmos. Eu vou aguardar você, vou esperar você um pouquinho e aí nós vamos ter paciência com você nessa hora. Mas assim que você tiver terminado, encerrou, levante-se aí onde você está. Senhor Deus, nós agradecemos diante de Ti por essa manhã, aqui nessa hora. Agradecemos porque o Senhor tem interesse em falar o nosso coração. Perdoa-nos, Deus, se às vezes nós estamos agindo como Diótrefes. Ajuda-nos, Deus, a assumirmos a responsabilidade de agirmos como João. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida menos indiferente, mas que o Senhor nos perceba que amando de verdade seu povo, nossos cônjuges, filhos, pais, os irmãos da igreja, que de fato a gente seja conhecido como gente que anda na verdade, que os nossos comportamentos, nossa palavra, possam gerar um testemunho daqueles que nos veem, e a gente possa então ser visto não somente pelos homens, mas pelo Senhor, como gente que anda em verdade, anda na verdade. Que seja assim. Que o Senhor nos veja cuidando das amizades, dos relacionamentos, que a gente não viva a vida de indiferença, de distância, mas que nesse tempo, Deus, tão difícil, a gente possa viver vida de proximidade, de acolhimento, de serviço. Deus, vida onde flui o cuidado do Senhor uns para com os outros. Que seja assim, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo,
seja renovado sobre nós, aqueles a quem nós amamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olhe para mim um instantinho. Nós vamos começar um culto agora. Ele começa a partir desse momento. Que o seu culto seja de muita vida, irmãos. Que nessa semana, por causa da sua vida, algumas pessoas sejam tocadas por Jesus. Que você, essa semana, cumpra o propósito de viver vida evangelizadora para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe você. Não precisa sair correndo, não. Dê alguns abraços bons aí nas pessoas perto de você. Despeça-se do corpo de Cristo. Abençoe as vidas atrás de você aí, para a glória do nome de Jesus. Amém.